Lançado em 1994, o Corsa revolucionou o mercado nacional. Não existia nada mais moderno que ele naquela época, e em 1995 chegava o Corsa Sedan. Ele foi produzido de 1995 até 2016. No total foram vendidos mais de 1.500.000 unidades do Corsa e do Classic. Isso sem contar o Corsa Hatch e o Corsa C. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre esse Corsa aqui, que é um Corsa que está na minha família há muito tempo. Ele é um Corsa 2000, modelo 2001, tá meio judiadinho, mas é uma excelente opção se você está procurando um carro usado entre 8 e 10 mil reais. Isso porque o custo de manutenção do Corsa é baixíssimo. Mas isso a gente vai falar mais pra frente do vídeo. Eu quero falar agora sobre o visual do carro, que pra mim é um dos pontos altos do modelo. Isso porque esse modelo aqui já conta com a frente mais moderna do Corsa, que acompanhou praticamente ele pela vida inteira. Foi, se eu não me engano, de 1999 até por volta de 2010, onde ele ganhou uma nova atualização visual. Ou seja, você pode comprar um Corsa 2001 ou 2002, que ele terá o mesmo visual de um modelo 2008 ou 2009. Aproveitando e falando da dianteira do modelo, eu acho ela bem bonitinha. Principalmente porque ela é toda redonda e esses para-choques são mais agressivos que os para-choques originais. Em 99 também o modelo ganhou novos faróis, mais modernos e com superfície lise, o que também deixou a carinha dele mais moderno. Infelizmente ele conta apenas com uma parábola de iluminação. O Fiesta já tinha um farol de dupla parábola, e o Palio também. Então nesse caso é um ponto negativo do modelo. E um lado positivo do Corsa é que ele tem a frente bem curtinha e até bem alta. Então ele raramente pega em lombadas e valetas, que para nossas ruas lunares é muito bom. Falando agora sobre o conjunto roda e pneu, esse carro ele é calçado com rodas Aro 13, de ferro com calotas. Um detalhe curioso é que observe como o Corsa tem rodas Aro 13, bem pequenininhos, mas elas ficam harmônicas para o tamanho do carro. Isso mostra como os carros aumentaram de tamanho e ficaram bem inchados. Infelizmente, uma opção Aro 13 barata está ficando cada vez mais difícil e escassa no mercado. Isso porque os carros novos não vêm mais com essa medida de pneu. Falando sobre a construção da carroceria, o Corsa Sedan é muito bem construído. Hoje em dia, claramente, ele está ultrapassado. Mas o legal é que o modelo ele tem vãos regulares, a porta tem um fechamento bem sólido, o que mostra a qualidade de projeto. Voltando a falar sobre o desenho do carro, desenhar sedãs a partir de hatches pode ser desastroso. Vide, por exemplo, o Nissan Tiida Sedan ou mesmo o Peugeot 307 Sedan. E aqui não, o resultado do Corsa Sedan é um resultado muito harmônico e eu gosto muito. E aliás, a gente tem que bater palmas para os times de designers da Chevrolet aqui do Brasil, porque foi ela que desenvolveu o modelo Sedan e ele foi vendido inclusive na Europa. Uma coisa que eu gosto muito do Corsa desse modelo é que as lanternas têm uns gominhos meio 3D assim, e eram bem diferentes das lanternas lisas anteriores. E a Chevrolet sempre faz esse trabalho. Eu lembro que quando a S10 também, lá por volta de 2007, 2008, ela também teve uma lanterna onde ela colocou uns relevos. Isso é típico dela e eu acho bem bacana. Um lado positivo do Corsa ser produzido por tanto tempo é que ele tem peças muito baratas. Por exemplo, uma lanterna como essa você encontra facilmente no Mercado Livre por 50 até 100 reais. O que, para manutenção, ajuda e muito. Vamos falar sobre o porta-malas do Corsa Sedan. O legal é que eu acho muito curioso aqui o sistema de abrir e fechar o porta-malas dele. Tem aqui a chave, ele não tem trava elétrica, então você tem que vir com a chave mesmo. Você pode sempre deixar ele aberto ou fechado. Por exemplo, assim ele está aberto. Se eu virar a chave aqui, ó, ele fica fechado e não abre. Mas se eu virar aqui, ó, ele sempre vai estar aberto. Então, você tem que tomar cuidado para não esquecer ele aberto se você for parar no mercado ou algo do tipo. Bom, mas falando sobre o porta-malas do modelo, ele era um dos menores do segmento, que também é um ponto negativo. Mas ele não é pequeno não, são 390 litros. Gente, é porta-malas para dedéu. Mas se a gente comparar com outros concorrentes, por exemplo, o Siena e o Clio Sedan, tinham mais de 500 litros de porta-malas, o que deixa ele em desvantagem. O acabamento é praticamente de um carro moderno, não muda muito. O legal é que ele é bem forradinho, o step fica aqui embaixo, o acesso dele é bom, o que é um lado positivo. Chegamos então na motorização do Corsa Sedan 1.0. E como o nome diz, ele tem um motor 1.0 de 60 cavalinhos. E ele é um símbolo de robustez. Só para exemplificar, esse Corsa aqui está na minha família há muito tempo. Ele está com 226 mil quilômetros no odômetro. Mas a gente não sabe se ele já foi adulterado antes de chegar na minha família. Ele chegou como segundo dono por volta dos anos 2000. Esse motor ele só fez a parte de cima do cabeçote, mas de resto ele é completamente inteiro e original. Tudo bem, ele já dá sinais de falha, ele bate um pouquinho, mas isso mostra o quanto esse motor ele aguenta o tranco. O meu pai é daquela pessoa que só cuida do carro quando ele quebra.
não dá manutenção nenhuma nele. Dá para observar pelo estado da pintura do carro. E eu fico indignado de como esse carro aguenta o tranco. E não só na motorização. A suspensão pode estar batendo, uma outra coisinha assim, mas o carro não para de rodar nunca. E é por isso que eu acho que o Corsa é um dos carros mais robustos já feitos aqui no Brasil. Chegamos então aqui no interior do Chevrolet Corsa e aqui dentro realmente que ele brilha. E se a gente pensar aqui, o painel do Corsa, ele é praticamente moderno até hoje. Tudo bem, lógico, tipo, ele tem carinha de antigo, não tem espaço para multimídia, mas assim, tudo que tem num carro novo tem no Corsa, e isso é muito legal. Uma outra coisa boa aqui do Corsa é que ele tem materiais de ótima qualidade. Por exemplo, olha o painel dele, não tem um trincadinho, o volante realmente está desgastado. Mas ó, é um carro que de odômetro tem 220 mil e sempre dormiu na chuva e no sol. Essa aqui é a minha visão como primeira pessoa. Aqui o retrovisor ele é grande, infelizmente ele é plano, né? Ele não é convexo, o que não é tão bacana. Eu prefiro os retrovisores convexos, que você tem uma área maior para você ver. Já o retrovisor do Carona, ele é convexo e aí sim ele tem uma visão bem maior. Vindo aqui pro lado esquerdo do painel, a gente tem uma saidinha de ar. Eu acho muito curioso a maneira como ela abre e fecha. É bem bacana esses botõezinhos. Já aqui a gente tem o controle da iluminação, é muito parecido com o dos Volkswagens. Então aqui é desligado, aqui é a lanterna, aqui é farol baixo. Aqui, se você quiser apertar para trás aqui, você liga aqui a luzinha interna. O farol alto é aqui na alavanca. Aqui é uma série de botões sem atribuição, aqui é do alarme do carro. Lá para baixo a gente tem a alavanca do capô. Vindo aqui para a porta do modelo, o legal é que ela é muito bem feita, de uma ótima qualidade. Olha que legal, aqui é todo de tecidinho, dá até uma sensação muito mais agradável ao toque do que os carros atuais. O plástico sempre é de boa qualidade, ó. Ele já está desgastado, mas pela ação do sol, como eu falei, esse carro sempre dormiu na rua. Aqui ele é por manivela, né? A manivela para subir e descer o vidro ele é bem levezinho, que é bom. E aqui embaixo a gente tem outro porta-objetos, coisa que era muito rara naquela época. Vindo aqui para o painel de instrumentos, ele é um painel extremamente simples. Ó, aqui a gente tem o marcador de combustível, ali o velocímetro e aqui a temperatura do motor. E é inegável que no painel de instrumentos o Corsa e os Classics evoluíram muito com o tempo, porque os últimos Classics já tinham um painel bem completinho, o que era bem bacana. Agora, se tem um ponto negativo aqui no interior do Corsa é esse volante, que ele é gigante, olha só. Infelizmente, esse volante ele tem uma pega muito ruim. Ele tem aquela posição tipicamente de tio, sabe? Sim, motorista de taxista, de cansado de dirigir, que só fica assim. E o motivo dele ser bem grande é que naquela época, carros com direção hidráulica não eram tão comuns. E aí você pega um volante maior, o peso da direção fica mais levinho. Mesmo para um carro com direção mecânica, é leve. Se a gente pegar o Clio, por exemplo, que também é um compacto, a direção dele é muito mais pesada. Ainda falando aqui dessa parte do painel, então aqui a gente tem as alavancas de seta, tudo bem simples, né? Aqui para você acionar o farol alto, tá vendo? Dá uma piscadinha. E aqui as opções do limpador de para-brisa, também bem simplesinhas. Vindo aqui para a parte central do painel, então aqui a gente tem o pisca-alerta, aqui aquelas duas saidinhas de ar que eu tinha comentado, aqui o sistema de ventilação do carro. Esse carro não tem ar-condicionado, tá vendo? Por isso que aqui fica um botão sem atribuição. E parece que a Chevrolet fazia questão de mostrar que você está no carro básico, né? Então aqui é para você escolher a velocidade do vento, o carro está desligado, por isso que não está saindo vento nenhum, e aqui para onde o vento vai. Uma curiosidade, ó, que você aperta o botãozinho aqui para trás, você liga o desembaçador traseiro. E era muito parecido com o sisteminha ali da iluminação interna do painel. Aqui é para você escolher a recirculação do ar interna ou externa. Aqui o rádio do modelo, um DIN só. Hoje em dia eu sei que tem casos de acessórios que utiliza uma multimídia aqui para o Corsa. Você coloca uma de multimídia aqui em cima e aqui o rádio fica da multimídia, né? Que é uma solução bem bacana para você modernizar o Corsa. Por falar em multimídia, o Corsa nas versões mais tops de linha dele tinha aqui um reloginho, tinha uns acessórios aqui. Não era computador de bordo, mas tinha aqui informações de temperatura e outras coisinhas menores. Vindo aqui para baixo, a gente tem aqui um cinzeirinho, tá vendo, com um porta-objetos, e aqui a tomadinha 12 volts, que é o acendedor de cigarros. Tem uma alavanca de câmbio bem facinho de operar e ela é sempre bem macia. Esse modelo aqui ele já está bem gasto e aí fica um pouquinho mais xoxo de trocar as marchas, mas tudo bem. Indo agora para a parte mais direita do painel, a gente somente tem aqui o porta-luvas. Ele é um porta-luvas pequeno, mas o legal é que ele já tinha espaço aqui para colocar documento, aqui também colocar porta-garrafinhas, o que é bacana. Um destaque do Corsa são seus bancos, que assim, eles são simples, não tem uma aba lateral tão grande assim, mas eles são bem confortáveis, e eu gosto pra caramba da posição de dirigir do modelo. E aqui no banco traseiro o espaço também é bom. Aliás, esse carro aqui foi onde eu passei a minha adolescência inteira.
Então foi o carro que eu aprendi a dirigir e sentar aqui atrás me traz muitas lembranças. Mas vamos voltar aqui ao carro. O espaço é bom, eu tenho 70 de altura, o banco está regulado para mim, ó, me sobra 5 dedinhos. Claro que se for uma pessoa mais alta na frente e mais alta aqui atrás, o espaço ele aperta. Mas ó, por exemplo, ó, o espaço para a cabeça, ó, me sobra 2 dedinhos, o que também é bom. Como eu sempre falo, carros antigos têm um lado muito bom, que é a ampla visibilidade que você tem aqui atrás e você não se sente muito claustrofóbico, o que é bacana. Um lado positivo desse Corsa é que ele já tem aqui os apoios de cabeça e um detalhe curioso, ele é preso aqui no tampão, tá vendo? Que era meio diferente para os carros da época e até hoje em dia os apoios de cabeça são presos no banco. Uma outra qualidade do Corsa é que ele tem ajuste do cinto dianteiro e também do traseiro. E isso é ajuste mesmo, você pode fazer aquele ajuste fino, o que é bem bacana. Aqui atrás a qualidade da porta segue a mesma lá da frente. E o legal é que o tecido é de boa qualidade, tá vendo? Ó? E dá uma experiência ao toque muito boa, muito melhor que os plásticos. Abrindo ela aqui, ó, ela tem uma boa abertura. Aqui a gente também tem aqui um pegador, não tem nenhum porta-objetos, mas tudo bem. E aqui atrás também é na manivela. Ao volante, o Corsa é um carro extremamente confortável. Ele é um carro que é muito pelado, não tem ar-condicionado, não tem direção hidráulica, mas assim, ele como carro em si, é um carro muito gostoso de ser dirigido. Por exemplo, a suspensão, ela é super macia. Claro, esse exemplar aqui, como eu falei, ele tá um pouquinho mal cuidado, então tem muita coisa batendo na suspensão, né? Seja, acho que são buchas, bandeja, alguma coisa assim que tá faltando dar um trato melhor. Mas mesmo quando a direção tá zero, ele é um carro extremamente confortável. Uma coisa que eu gosto muito do Corsa, aliás, é o seu diâmetro de giro, que ele é bem pequenininho. A direção, como eu falei, ela é leve para o modelo sem direção hidráulica, ó. Mas aqui, ó, você vê que o carro ele esterça pra caramba. Um carro confortável não é só um carro que tem todos os equipamentos. Assim, é um carro em si. E nisso, o Corsa ele é muito bom. E é uma coisa que eu sempre gostei desse carrinho. Ele é o desempenho típico de um carro 1.0 dos anos 2000. Anda bem, mas não é nada de outro mundo. E você não pode ter preguiça de passar as marchas. Até porque esse carro ele tem as marchas bem curtinhas, tá vendo? A primeira, a segunda, ó, você anda pouquinho, ó, já tem que passar para a terceira. E isso faz dele um carro bem ágil no trânsito. Ó, já estou em quarta, ó, quarta a 50 km por hora, até um pouquinho menos que 45, vai. E ele anda super bem no ando e para da cidade. Claro, carregado e na estrada, aí você tem que tomar um pouquinho mais de cuidado com ele. Porque não tem milagres não tem milagres, né? Mas é só você ficar na faixa da direita, não ter tanta pressa, que você vai para qualquer lugar do Brasil. Agora, se por um lado, esse desempenho não tão bom dele é uma mancadinha, vamos dizer assim, por outro, o consumo de combustível dele é muito bom. Esse carro é só gasolina, na época nem tinha carro flex, né? Na cidade ele faz 9, 9,5 até 10 facilmente. E na estrada, se você pega um trajeto plano, andando na maciota, você consegue fazer até 17 km por litro. Isso porque a aerodinâmica dele é boa e é um carro que é levinho, né? Então você consegue ter um bom desempenho com ele, você consegue ter um bom consumo com ele. Agora, uma coisa importante sobre esse carro, o mercado dele. É incrível como o Corsa não perdeu valor. Isso, o Corsa, o Classic, o Celta, toda a família da Chevrolet. E realmente foi por causa disso. A gente viu, a gente está no carro 2001, que ele pode facilmente se passar por um carro 2009. É por essas e outras que o Corsa pode ser uma ótima opção de carro usado. Fora a questão das peças, né, que eu também falei, como o carro ele vendeu pra caramba, aí, por praticamente 20 anos sem mudanças, a mesma porta de um modelo 94 serve no modelo 2016, o que facilita e muito a manutenção desse carro. Não só a manutenção, mas no caso de uma pequena batidinha e etc, né? Então é isso, gente. Essa foi a avaliação do Corsa Sedan. Um carrinho que eu acho extremamente honesto e se você encontrar um inteirinho por um preço bom, vale muito a pena.